aqui que eu estou vendo que está um pouco escuro, né? Obrigado pelo convite, eu acho essencial falar sobre isso, um tema muito importante e cada vez mais, né? A saúde mental, eu como psiquiatra atendendo, inclusive trago isso no programa aí no CBN Vida e Equilíbrio, que tem esse foco desse olhar, né? Eu tenho ficado assustado, para não dizer impressionado, com a quantidade de pessoas necessitando de atenção na saúde mental, seja ela medicamentosa, através da psiquiatria, ou seja, do auxílio através da psicoterapia e do acompanhamento psicológico, ou de outras formas de tratamento que a gente sempre traz aí no CBN Vida e Equilíbrio, quem puder assista, ou ouça. Acho que a gente tem várias mudanças ao longo da história da saúde mental, né? Eu estava até vendo aqui um pouco antes de entrar no ar, para refrescar a memória, uma coisa que ainda existe muito em relação à saúde mental, especificamente em relação à psiquiatria, é um preconceito. É um preconceito que é baseado em muitos mitos, muitas crenças erradas, muitas coisas que se perpetuaram na história. Sim, a saúde mental ali na Idade Média, e Foucault traz isso no livro A História da Loucura, quem puder leia, vale a pena, não havia uma diferenciação entre as pessoas com sífilis, por exemplo, os criminosos, as pessoas com outros quadros ou saúde mental. Todo mundo ia para o mesmo lugar, era um depositário das pessoas que não eram bem aceitas pela sociedade. Tinha até a famosa nau dos loucos, que na Europa navegava pelos rios coletando tudo aquilo, todas as pessoas, né, os indivíduos que as cidades e sociedades não queriam que estivessem ali, e levava para um outro lugar, onde ninguém via. Certo. Isso, né, aí nos últimos 200, 100 anos, até 50 anos atrás isso acontecia, inclusive aqui no Brasil, isso se transformou nos manicômios, instituições gigantescas, o Juqueri, uma famosa delas, que eram colocadas as pessoas com transtornos mentais sem uma grande diferenciação do quadro que elas tinham, do diagnóstico, sem um tratamento. As pessoas iam morar lá, elas ficavam lá o resto da vida. E aí, ali no final da década de 80, 90, especificamente em 2001, né, veio a luta antimanicomial, que era o combate a essas instituições, que eram muito mal vistas por uma série de questões, né? O próprio eletroconvulsoterapia, que é um tratamento da psiquiatria bastante eficaz, ele era visto como punição e ele era usado assim. Tem muita confusão, né? Ele usa choque elétrico, mas ele é feito com anestesia de uma forma segura. Então, o tratamento psiquiátrico era sempre visto como uma violência ao indivíduo. Ou seja, era o louco, e quem é o louco? É aquilo que ninguém quer ver, que ninguém quer chegar perto, que é rejeitado, que ele não é o desincluído da sociedade. Essa análise, doutor Eduardo, essa visão das pessoas, na sua opinião, ainda existe, mesmo que de maneira velada, mas ainda existe algum tipo de preconceito contra a pessoa que sofre de qualquer distúrbio ou problema psíquico? Perfeito. É aí que eu queria chegar, Bruno. Exatamente, não só contra as pessoas que sofrem, mas das próprias pessoas que sofrem. Hoje, o que eu vejo é uma melhora muito grande na aceitação das pessoas com quadros de saúde mental, até porque estamos falando aí de 20%, 30%, até mais da população. Está impressionante, os quadros de ansiedade estão assim disseminados, talvez até em associação com a pandemia, com o pós-pandemia. Não tem como, né, isso não ser visto. Se deve também a uma mudança na forma de abordagem da psiquiatria, que se tornou mais humanizada, menos excludente, mais inclusiva, mas ainda existe um preconceito muito grande das próprias pessoas que sofrem. Isso eu observo muito. As pessoas, elas não buscam um tratamento, elas têm resistência em admitir que estão precisando de ajuda. É como se elas perdessem um pouco a autonomia e elas entendem que passar no psiquiatra é engraçado isso, elas sentem que serão obrigadas e forçadas a tomar remédio, medicação contra a vontade delas, o que não é verdade. Sim. Porque o psiquiatra pode prescrever o remédio, a pessoa pode não tomar.
Então, eu vejo que isso atrapalha muito as pessoas, e as pessoas acabam chegando como? Depois de meses ou anos do quadro, uma situação muito grave, com um comprometimento muito grande, o que atrapalha mais do que ajuda. Doutor, a gente teve, né, aí uma reforma, né, da forma de se ver a psiquiatria, né, que passou pelos manicômios, né, que a gente tinha aí, enfim, as instituições, os manicômios e as outras instituições que tínhamos, e aí passou-se então a surgir os CAPs. Queria que você falasse um pouquinho da importância dos CAPs, porque são serviços que estão disponíveis hoje em todos os municípios, né? Perfeito, isso é muito importante. Aliás, CAPS é o modelo de saúde mental que eu acredito e que, quando eu trabalhava na saúde pública, era o modelo que eu trabalhava, né? Eu trabalhei em alguns CAPs, só não aqui em São José, lá em São Paulo, em Pinda já trabalhei. De onde que surgem os CAPs? Então, você tinha esse modelo de colocar as pessoas dentro de instituições manicomiais, onde elas entravam e não saíam nunca mais. Quando veio a luta antimanicomial, que é do final de 70, 80, 90, depois a reforma psiquiátrica, que é instituída em 2001 no Brasil, então tinha que ter um recurso para tirar essas pessoas. E também para não colocar as pessoas em instituições como essas. Então, tinha um modelo que era o Hospital Dia, que a pessoa ia lá e passava lá em vários profissionais, ficava de dia e voltava para casa, que era meio desintegrado. Tinha lá o psicólogo que atendia, o psiquiatra que atendia, mas não tinha muito uma integração, que é um modelo mais ambulatorial, inclusive, de atendimento. A pessoa passa no psiquiatra, passa no psicólogo, mas eles não se conversam. O que é o CAPS? O Centro de Atenção Psicossocial. Ele é uma instituição que congrega todos os profissionais, ou seja, uma abordagem multidisciplinar, com psiquiatra, psicólogo, enfermagem, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, no caso de crianças, farmacêutico, educador físico, tudo em conjunto, trabalhando em equipe, para quê? Tanto para receber as pessoas que estão saindo de internação, né, para elas serem como uma transição da internação para ir para casa, que é um degrau muito grande, que é um problema muitas vezes, que a pessoa não consegue suprir essa defasagem, e tanto para evitar que as pessoas sejam internadas por questões psiquiátricas. E os CAPs têm vários modelos de assistência, desde a pessoa ir uma vez por semana até ir várias vezes por semana, com vários tipos de atendimento, até o CAPS 3, que prevê um modelo de uma estadia 24 horas da pessoa ali dentro por um período curto, eu não lembro, 1-2 semanas no máximo. Então, é um modelo de saúde pública do SUS, que é um modelo muito bom, muito bonito, na verdade, muito bom. Teve aí a pandemia, doutor, a gente teve aí a pandemia, que foi aí um marco também para aumentar o número de casos de pessoas com a saúde mental debilitada, enfim, aumentou-se esse número, esse público procurando atendimento de muitas formas, apesar da gente achar que a reclusão, né, as pessoas ficarem em casa ia acabar fazendo bem para elas, mas no final não fez. Além disso, dos efeitos da pandemia até aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também do público, né? Hoje, a tendência maior, né, devido à pressão, né, da gente adquirir um problema de saúde mental, ela está mais atribuída ao homem, à mulher, à criança, né, também, porque a gente tem muitos casos aí envolvendo os nossos jovens, ou isso não tem nada a ver? A saúde mental, ela está aí para atingir todos os públicos, independentemente de gênero ou faixa etária? Perfeito, Bruno. Eu acho que hoje, para você ter um acometimento de saúde mental, basta ser um ser humano na Terra em 2024, no século XXI. Isso é uma coisa que eu tenho comentado, até fiz, né, no Vida e Equilíbrio uma conversa sobre a loucura, com um psiquiatra e psicoterapeuta, o Dr. Geraldo Massaro, que a gente falou sobre isso, sobre a loucura do dia a dia. Também teve a conversa com o Pondé. Hoje, a vida como ela se coloca, como ela está acontecendo, eu brinco que o ser humano é um fusquinha tentando correr a Fórmula 1. Isso não vai dar certo. Né? Não vai dar certo para homens, para mulheres, para adultos, para idosos, que inclusive após a pandemia tiveram muitas questões, e os adolescentes também, e para crianças. Por exemplo, para crianças a gente tem diagnósticos que estão saltando aos olhos,
como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno do espectro autista, também para adultos. Para adultos, uma mudança do perfil dos quadros psiquiátricos. Hoje, o que eu mais vejo na minha prática do dia a dia é a quantidade de pessoas com quadros de ansiedade, seja uma ansiedade generalizada, que é constante, seja uma ansiedade em crises, que é o diagnóstico aí, que as pessoas conhecem, é a síndrome do pânico. Salta aos olhos isso. A sensação é muito essa, de um fusquinha tentando acompanhar o ritmo de um Fórmula 1. Não vai dar certo. Não tem como. Com certeza. Com certeza, doutor. Doutor, eu queria que brevemente, antes da gente ir para o Repórter CBN, o senhor comentasse também um indicador que eu coloquei hoje, a gente subiu há pouco no site, vai entrar no ar daqui a pouquinho, na verdade, no site, que mais de 5 milhões de idosos devem sofrer de demência até 2050. Esse é um indicador do Ministério da Saúde, que traz aí, divulgou recentemente o Relatório Nacional sobre Demência, Epidemiologia, Reconhecimento e Projeções Futuras. Atualmente, esse público com 60 anos ou mais representa mais de 2,71 milhões das pessoas que sofrem de demência. Como que a gente pode evitar para que esse número e essa projeção de 5 milhões não alcance, doutor, que a gente não chegue nesse indicador? Perfeito. A gente está sofrendo um processo no Brasil que em outros países da Europa, no Japão, países nórdicos da Europa, já aconteceu há algum tempo, que é o envelhecimento da população. As pessoas estão tendo menos filhos, então a pirâmide etária vai pesando mais na parte de cima, e as pessoas estão vivendo mais. Isso também contribui para mais pessoas com mais idade. Eu fiz até um programa no dia 21 de setembro, foi o dia da conscientização da doença de Alzheimer, que é um tipo de demência. A gente fez um programa no Vida e Equilíbrio falando sobre isso e esse dado apareceu. Então, assim, de fato, com o envelhecimento da população, com a presença de mais pessoas com mais idade, esses quadros demenciais vão aparecer muito mais. E após a pandemia, a gente sabe que o coronavírus, ele punha o corpo inteiro, submetia a um estresse generalizado o corpo. Pegava principalmente o sistema respiratório, mas hoje a gente vê que houveram sequelas, muitas delas não só pelo vírus, por um efeito do vírus no cérebro, mas também pelo isolamento que os idosos sofreram, que ficaram muito guardados em casa. Eles já não tinham muitas atividades e as poucas que eles tinham, eles perderam. E para o idoso se manter em atividade é muito importante para prevenir várias doenças, inclusive a deterioração do estado mental, os quadros demenciais. Então, a dica que eu tenho para todos, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos jovens, para os adultos não tão jovens e para os idosos se alimente bem, faça atividade física regular e mantenha a sua cabeça ativa com coisas prazerosas, principalmente artes, música. A musicoterapia tem um efeito muito claro na questão mental, principalmente questões de demências, para manter o cérebro ativo e vivo. A prevenção de um quadro demencial, isso foi uma pergunta que me fizeram uma vez numa live. Quando que eu devo começar a cuidar da minha saúde para ter um bom envelhecimento? Desde que nasce. Porque a hora que você começa a cuidar, quando a coisa já está instalada, já está tarde, é preventivo. Então, a alimentação, a atividade física e o cuidado com saúde mental, com as nossas relações, é muito importante. A gente deveria pensar isso da mesma forma que hoje pensamos em investimento. Eu começo a guardar dinheiro desde pequeno para ter condições financeiras na vida idosa. A saúde é a mesma coisa, a saúde mental a mesma coisa. Exatamente, doutor. É isso. A gente recebeu aqui no CBN na Rede o médico, psiquiatra e apresentador também aqui do nosso programa CBN Vida e Equilíbrio, que vai ao ar aqui todas as segundas-feiras no CBN Vale, às 4 da tarde. Eduardo Garilli. Falamos um pouquinho aí sobre saúde mental. Hoje, Dia Mundial da Saúde Mental. Foi muito bom recebê-lo aqui, doutor. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Prazer poder falar desse tema que é tão importante. É isso aí. Muitíssimo obrigado. Agora são 3 horas e 28 minutos já, 3h27. Daqui a pouquinho vem o repórter CBN aí para a gente trazer os principais assuntos do dia para você. Logo mais depois do repórter CBN, a gente vai falar um pouquinho de cultura também. Estreia no Teatro Colinas amanhã,
sexta-feira e vai até domingo aí, a peça Memórias do Vinho. Vai ser interpretada aí por Erson Capri e Caio Blá. Erson Capri vai bater um papinho aqui com a gente também, tá? E a gente vai trazer também os principais assuntos aí para você já logo mais do CBN Vale. CBN na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Escolha a Cisprime do Brasil e descubra a excelência. Além do atendimento personalizado que você precisa, conte com a exclusividade que você merece e a solidez que gera resultados cada vez mais expressivos. Descubra as vantagens da maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país e a maior com atuação preferencial na área da saúde. Venha cooperar conosco. Acesse cisprimedobrasil.com.br. Informação, prestação de serviço, utilidade pública, as notícias da região metropolitana do Vale do Paraíba e entrevistas com convidados especiais. Política, economia, polícia, cultura. CBN Vale, primeira edição. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, CBN Vale, a rádio que toca notícia. Oferecimento Cisprime do Brasil, a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país, agora em São José dos Campos. A APS No-Brakes é a única empresa que dá 6 meses de garantia na manutenção de no-brakes e estabilizadores. Acesse apsnobrakes.com.br. APS No-Brakes, não fique sem energia. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia, acompanhe o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com a doutora Carolina Vantini, doutor Gustavo Vantini e seus convidados. CBN Mundo Jurídico. E o sucesso continua do Header Circos em São José dos Campos. Temporada prorrogada. Ingressos solidários. Doe 1 quilo de alimento e ganhe 50% de desconto. Abracadabra, o circo musical que você nunca viu. Ingressos em uhu.com ou na bilheteria do circo. Header Circos em Abracadabra, com Dedé Santana e Diego Hipólito, em frente ao Hospital Vivale. Últimas semanas. Vem! Para acompanhar toda a legislação que envolve as operações da sua empresa e potencializar a gestão, é preciso investir em bons profissionais. A DeBiase conta com uma equipe de especialistas nas áreas contábil, fiscal, tributária e trabalhista, pronta para ajudar o seu negócio a manter as operações em conformidade com as normas e leis vigentes. Atuando há mais de 30 anos em auditoria, consultoria e outsourcing, a DeBiase agrega à sua gestão resultados de confiança. Agende com um de nossos consultores pelo 12 2138 6000 ou acesse www.debiase.com.br. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que não se pode mexer em instituições que estão funcionando em função de ciclos eleitorais. A fala do ministro ocorreu um dia após a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisar os projetos que podem limitar decisões individuais de magistrados na Corte. Barroso também disse que o STF vai seguir firme na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. O BNDES destinou quase 4 bilhões de reais para microempreendedores individuais e pequenas e médias empresas nos últimos 7 dias.
A quantia faz parte do Programa Emergencial de Acesso a Crédito. O valor representa 13% dos 30 bilhões de reais previstos como apoio para os últimos 3 meses do ano. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, chamou o prefeito da cidade, Eduardo Paes, de vagabundo durante uma sessão. A declaração foi dada como resposta a Paes pela declaração em que disse que a Assembleia faz ameaças e extorsões na relação com o governador Cláudio Castro. Nas palavras de Bacelar, o parlamento não é puxadinho do governo. Oficiais de seguro da Flórida emitiram uma regra para prevenir que as vítimas de furacões sofram fraudes de seguradoras após a passagem de tempestades. Divulgadas horas antes da passagem do fenômeno Milton, a norma tem o objetivo de proteger proprietários de imóveis contra atos injustos e enganosos das companhias de seguro. O Departamento de Serviços Financeiros da Flórida passou a exigir que todos os reguladores de sinistros forneçam uma explicação para alterar a estimativa de perda dos proprietários. No horário de Brasília, 3h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. De segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, você fica sabendo tudo sobre o esporte do Vale do Paraíba em primeira mão, no CBN Vale Esportes. Análises, entrevistas, histórias e muita informação na apresentação de Pedro Bavuso e os comentários de Ednei Santos e Luciano Campos. CBN Vale Esportes, para saber mais e melhor sobre o esporte do Vale do Paraíba. Venha conhecer o Estúdio Amanda Lima. Estamos te esperando num espaço todo dedicado para você. Somos especialistas em alisamento de luxo, onde entregamos um liso 100% saudável, para que você fique livre de secador e chapinha. Conheça nosso trabalho no Instagram, @estúdio.amandalima. O Estúdio Amanda Lima fica localizado na Rua Sebastião Rummel, 491, Sala 5. Agende já o seu horário através do nosso WhatsApp, 12 981 20 49 76. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação Pétria Chaves. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia, acompanhe o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com a doutora Carolina Vantini, doutor Gustavo Vantini e seus convidados.
CBN Mundo Jurídico. Informação, prestação de serviço, utilidade pública, as notícias da região metropolitana do Vale do Paraíba e entrevistas com convidados especiais. Política, economia, polícia, cultura. CBN Vale, primeira edição. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, CBN Vale, a rádio que toca notícia. Oferecimento Cisprime do Brasil, a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país, agora em São José dos Campos. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Segunda a sexta, das 3 às 4 da tarde, tem CBN na Rede, com Marcelo Rocha. Informação, muito bate-papo, diversão e cultura, para você que gosta de estar conectado. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, há 60 anos valorizando a vida. Quatro em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação, Frederico Goulart. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN.
A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação Pétria Chaves. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia, acompanhe o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com a doutora Carolina Vantini, doutor Gustavo Vantini e seus convidados. CBN Mundo Jurídico. Informação, prestação de serviço, utilidade pública, as notícias da região metropolitana do Vale do Paraíba e entrevistas com convidados especiais. Política, economia, polícia, cultura. CBN Vale, primeira edição. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, CBN Vale, a rádio que toca notícia. Oferecimento Cisprime do Brasil, a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país, agora em São José dos Campos. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, há 60 anos valorizando a vida. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido.
noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação: Frederico Goulart. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação: Pétria Chaves. Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Três horas e 50 minutos, uma ótima tarde para você. De volta o CBN na Rede. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre cultura, né? Nesta sexta-feira estreia no Teatro Colinas, em São José dos Campos, a peça Memórias do Vinho, interpretadas pelos atores Erson Capri e Caio Blá. Erson tá na linha daqui a pouquinho para falar com a gente um pouco sobre a estreia dessa peça, né? Que conta aí a história do relacionamento meio conflituoso entre pai e filho, e depois eles se juntam, né? Numa tentativa aí de tentar resgatar, né, a memória aí da família. Isso tudo acontecendo entre brindes, vinhos. Vamos conversar com o ator então Erson Capri, que está na linha com a gente, para falar brevemente a respeito da estreia dessa peça amanhã aqui em São José dos Campos, no Teatro Colinas. Erson, uma ótima tarde, muito bom falar contigo. Prazer estar aqui com vocês. Seja sempre bem-vindo aqui à CBN Vale, você que já esteve aqui com a gente anteriormente. Agora vamos falar da peça Memórias do Vinho. Eu queria que já de antemão você falasse um pouquinho da peça brevemente, tá? Antes da gente encerrar aqui o nosso programa, agora às 4 da tarde. Mas fala um pouco dessa peça, faça uma introdução pra gente, o que o público vai encontrar ao ir amanhã e nesse final de semana aí no Teatro Colinas, prestigiar tanto você quanto o Caio Blá. Claro, Bruno, com todo prazer. A peça Memórias do Vinho é uma das melhores peças que eu já fiz na minha vida. Porque ela tem uma qualidade, uma alta qualidade e muita empatia com o público. O público sai muito feliz porque tem muita risada, é muito engraçado, vai em vários pontos e ao mesmo tempo tem muita emoção. É um pai e um filho que não se veem há muitos anos e agora estão se reencontrando para botar em pratos limpos as suas pendengas, os seus problemas. Caio Blá é um ator maravilhoso, eu faço o pai, ele faz o filho, e esse encontro acontece numa adega de vinhos, uma adega já falida, uma adega que já no passado foi muito rica e hoje em dia já não é tanto.
E nesse encontro de pai e filho nós falamos de várias coisas, mas principalmente o conflito de gerações, onde um pai quer que o filho siga uma determinada carreira e o filho quer seguir outra carreira. A peça é escrita por Jandira Martini e Maurício Guilherme. Jandira Martini faleceu em janeiro desse ano e é uma autora fantástica, premiadíssima, paulista, uma pessoa muito importante do teatro brasileiro, uma peça brasileira. Ela fez comédias fantásticas, como, por exemplo, não vou lembrar o nome agora, Sua Excelência o Candidato, e outras de muito sucesso. A nossa peça tem essas mesmas características. Ela tem um lado de comédia muito forte, é muito engraçada, e, ao mesmo tempo, atinge o público com muita emoção, porque é um reencontro entre pai e filho. E, ao mesmo tempo, nós falamos muito da mulher, a minha mulher na peça, e que é a mãe do personagem do Caio Blá, e nós colocamos a mulher de uma forma muito bonita, que é a visão de uma autora mulher, que é a Jandira Martini. Então a peça ficou 2 meses em São Paulo, em cartaz, na capital paulista, com muito sucesso. Nós conversávamos com o público depois do espetáculo, fazíamos fotos e nós vimos que tem uma empatia muito grande com o público, tem uma identidade, o público se identifica muito com a peça, porque afinal de contas todos que estão na plateia são filhos e uma grande parte é pai ou mãe. Então a identificação com a plateia é imediata e profunda. É isso, Edson. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Acho que já deu para a gente entender um pouquinho do quanto essa peça vai mexer mesmo no relacionamento de famílias, né? Não só entre pais e filhos. E essa peça sensacional vai estar aqui disponível para que todos no Vale, São José e região possam prestigiar, você e o Caio, no Teatro Colinas, entre essa sexta e domingo, né? Domingo a peça tem horário às 5h30, mas amanhã, sexta e sábado, a peça tem horário já de apresentação a partir das 8 horas da noite. Foi muito bom falar contigo aqui, espero você mais vezes, depois para a gente falar um pouquinho da resenha dessa peça que é sensacional, Edson. Ok, muito obrigado a todos e aproveitem. Nós tomamos um pouco do vinho durante o espetáculo e brindamos com o público. O público adora. É isso aí, uma revelação a cada brinde na peça de Gerson Capri, Memórias do Vinho, que estreia nesse final de semana aqui no Teatro Colinas, em São José dos Campos. Agora são 3 horas e 55 minutos. 3 horas e 55 minutos. A gente vem com os destaques agora do CBN Vale para você. Daqui a pouquinho Pedro Bavoso vem para cá para a gente falar um pouquinho sobre a perda que tivemos aí de Celso Monteiro, mas eu queria inclusive pontuar para você que hoje no jornal da CBN, né, mais cedo, o Fernando Carlos conversou com o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Flávio Catarussi, falando um pouquinho sobre as dicas, né, de segurança. Afinal de contas, estamos no período de Romaria, né? 12 de outubro, sábado agora, é o Dia Nacional da Padroeira do Brasil, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, muitos peregrinos estão seguindo a pé, né, pela rodovia Presidente Dutra em direção à Basílica Nacional de Aparecida. E o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, né, Flávio Catarussi, deu dicas importantes, não só para os romeiros, né, que seguem aí a pé a sua procissão pela rodovia Presidente Dutra, mas também para os motoristas, né? Precisam redobrar. Né, que foi presidente do São José por muitos anos. E sob a gestão, né, de Celso Monteiro, o São José conquistou o Campeonato Paulista da 2ª Divisão em 2020, né, em meio à pandemia da Covid-19, e foi o mandatário responsável, inclusive, pela transformação do clube em SAF, né, em 2022, né? E no meio, né, desse processo, né, da SAF, né, a gente, né, aqui no CBN Vale Esportes, né, que iniciou, né, a sua trajetória, né, no ano passado, e a gente entrevistou, né, o Celso Monteiro em muitas ocasiões, né? Inclusive ele esteve aqui em janeiro, né? Inclusive ele esteve aqui em janeiro, né, no dia 2 de janeiro, né, quando ele falou pra gente, né, inclusive amanhã, né, inclusive já até passar o convite, né, a todos aqui, ouvintes da CBN Vale, em relação a essa questão do Celso Monteiro, que amanhã a gente vai fazer um programa especial em homenagem ao presidente do São José Esporte Clube, que nos deixou ontem, hoje de manhã, na verdade, né, aos 70 anos de idade, né, e uma das informações, né, que ele passou para a gente, inclusive a gente tem uma matéria completa aí
né, no site da CBN Vale, né? Convido o pessoal a ir lá acompanhar essas informações, que ele participou todo de 4 programas do nosso CBN Vale Esportes. E como você falou, né, nesse programa do dia 2 de janeiro, sim, ele falou, né, com a gente sobre a futura sede social do São José Esporte Clube. Inclusive, a gente tinha até mesmo um pré-agendado, né, uma conversa com o Celso Monteiro essa semana para falar, né, sobre andamento, né, sobre essa questão da sede social, né, mas infelizmente nos deixou hoje de manhã, né, aos 70 anos. Vai deixar muita saudade, né, ao torcedor do São José, o Celso Monteiro. Com certeza, é isso. E essa perda aí... Sim, pode continuar. Então essa perda aí hoje para a região, né, para São José dos Campos no esporte, Pedro Bavoso destacando aqui a morte de Celso Monteiro. Agora são 4 em ponto. CBN na Rede fica por aqui. Amanhã, Marcelo Rocha volta com você ao vivo a partir das 4 da tarde.